The Bikini Bottom Horror. Essa série, que começou sendo só um meme, rapidamente ganhou popularidade na comunidade de creepypasta, principalmente com os remanescentes de Lasagna Cat e outras obras que ficaram famosas por trazer um horror grotesco para obras que originalmente foram feitas para crianças. No entanto, o diferencial visível no horror da Fenda do Biquíni está na extensão narrativa que ela possui, na qualidade dessa narrativa e na qualidade visual da arte do próprio Austin. Então, antes de qualquer coisa, é melhor deixar bem claro que essa série não é tão tranquila quanto parece, e o horror apresentado aqui vai muito além de imagens violentas desenhadas com o objetivo de chocar. Então é bom que tu esteja avisado que nessa pequena jornada a gente vai se deparar com temas como tortura, violência gráfica, cenas grotescas, abuso mental e canibalismo. Agora que os avisos foram dados, vamos parar de perder tempo e vamos mergulhar o mais fundo possível no horror da Fenda do Biquíni. A história começa em um dia muito comum na pacata e tranquila cidade submarina da Fenda do Biquíni. Tudo parece muito tranquilo e normal, e desse modo nosso camaradinha quadrado está indo chamar o seu amigo estrelado para caçar águas vivas. Como de costume, é claro. No entanto, havia alguma coisa levemente errada com ele. O rosado estava com um olhar perdido, sentado no meio do nada, o que de primeira vista não parecia nada demais, à medida que a estrela nunca havia sido um indivíduo muito brilhante e era conhecido pelos seus costumes aleatórios. Porém, a estranheza da situação rapidamente fica evidente quando o mesmo pergunta algo muito simples para o seu amigo. Você sabe como as estrelas do mar se alimentam, Bob Esponja? Ao dizer isso, Estrela rapidamente se vira. A parte frontal do seu corpo agora se encontrava completamente aberta, como um mar de ventosas. Os seus olhos não exibiam mais um olhar ingênuo ou plenamente bobo, agora ele estava perdido e vazio, como o de uma criatura que não possui nenhum outro objetivo além de se alimentar. Enquanto exibia sua nova forma, o que antes era chamado de Patrick apenas procede a responder calmamente a pergunta que ele mesmo havia feito anteriormente, explicando como as estrelas do mar se alimentavam. Seu estômago rapidamente se estica para fora daquela montanha de carne e ventosas, entrando na boca do calça quadrada. Litros de enzimas são empurrados para dentro do organismo da pobre esponja, enquanto seu corpo é completamente dissolvido e digerido externamente, o matando ali mesmo. E é desse jeito que a trama começa. Não fica muito claro, mas certamente um tempo se passa desde a cena grotesca que a gente viu anteriormente, à medida que o Patrick parece ter voltado para sua forma original, além de que a gente vê uma Sandy furiosa, pronta para fazer vingança em nome do seu parceiro de karatê. Ela se refere ao Estrela como um monstro e declara que o mesmo irá pagar pelo que fez. Então, carregando consigo uma belíssima katana, a Esquilo desfere um único golpe limpo que separa o Estrela em 2 pedaços. Estando ali no chão, aquele monstro não poderia fazer nada além de agonizar, e sabendo disso, a Skeleton pede desculpa ao seu antigo amigo, enquanto o mesmo balbucia seu nome com dificuldade. Por mais que parecesse que todo aquele problema iria terminar daquele jeito, ainda havia um pequeno detalhe para impedir: estrelas do mar podem se regenerar. Eu realmente não sei como esse processo acontece na natureza, porém, a forma com que os pedaços do corpo se modificam para dar vida a 2 Patricks diferentes no último quadrinho dessa página é extremamente bizarro. Na página seguinte, a gente vê a Sandy chegando com pressa no Siri Cascudo, muito provavelmente depois de conseguir escapar dos 2 Patricks. O seu siriguejo então a recebe perguntando onde estava o Bob, afinal ele era o mestre Cuca do restaurante e elemento primordial para o sucesso do estabelecimento, o que só indica que o caranguejo não fazia a menor ideia do que estava acontecendo lá fora. Sandy responde revelando que o mestre Cuca Amarelo havia morrido e que eles precisariam se ajudar caso não quisesse se juntar ao calça quadrada na vida após a morte. Por conta disso, algumas horas depois, a dupla teria coberto todo o estabelecimento com tábuas, tendo em mente a possibilidade da criatura lá fora se esquecer deles e focar nos outros peixes da cidade. Em certo ponto, Sandy percebe um som estranho vindo do lado de fora, indicando que o monstro estava por perto. Essa suposição rapidamente se mostra correta quando um dos braços da estrela atravessa uma barricada de madeira com uma força inacreditável. Em sua ponta, o braço conta com um olho usado pela estrela para encontrar o esquilo e o caranguejo. Sandy imediatamente é capturada pelo braço e puxada para o lado de fora. Estando sozinho ali dentro, o seu siriguejo lamenta que aquilo era insano e maligno. Porém, atrás dele, a criatura apenas responde com a clássica frase: "Não, aqui é o Patrick". Esse ponto é bem interessante porque as próximas páginas representam uma certa trope que vai acabar se repetindo mais pra frente, que no caso é o uso da biologia real de certos animais marinhos como forma de tornar a violência ainda mais gráfica.
Eu sei que há pouco tempo atrás a gente viu o Patrick dissolver o Bob Esponja, ser cortado em dois e se regenerar, coisas que uma estrela do mar normalmente faria, ao menos de certa forma, mas é bom lembrar que aqui nessa página o Patrick é tudo menos normal. Ele é literalmente algum tipo de monstro, isso só não ficou muito claro ainda. Mas continuando, apesar de parecer que o crustáceo comedor de grana iria ir para casa do chapéu, nessa outra página fica claro que ele não iria ceder ao seu destino se oferecer uma certa resistência. Sua casca vermelha rapidamente começa a rachar e a sua verdadeira forma emerge dentre os cacos. O enorme caranguejo apenas declara que o Patrick havia esquecido apenas um detalhe: caranguejos se alimentam de estrelas do mar. O velho marinheiro então segura a estrela com suas pinças e começa a despedaçar o seu corpo com uma facilidade extrema. E esse momento é bem bizarro, porque enquanto seu siriguejo pensa que conseguiu se safar e que estava por cima da situação, diversos outros Patricks começam a atravessar o piso e agarrar as patas do velho caranguejo. Naquele momento, o estrela então começa a revelar o motivo de todo aquele banho de sangue. Acontece que há algum tempo atrás, o velho caranguejo havia roubado um dos membros da Estrela do Mar, o serrando para fora sem dó e sem nenhuma explicação muito clara. Porém, como foi estabelecido anteriormente, por ser uma estrela do mar, o Patrick possui uma extraordinária habilidade de regeneração, habilidade que foi usada pelo caranguejo para transformar o pobre rosado idiota na principal fonte de carne para os hambúrgueres de Siri. O membro que foi cortado rapidamente se regenerou em um Patrick diferente, um Patrick que foi cruelmente preso em uma máquina que constantemente cortava seus membros assim que atingiam o tamanho exato para se transformarem em carne de hambúrguer, ficando claramente implícito que aquela era a fórmula secreta que tornava o hambúrguer de Siri tão delicioso e tão cobiçado: pedaços fritos de um Patrick torturado. Ao escutar aquilo, o caranguejo se mostra claramente furioso, declarando que mesmo que aquilo tudo fosse verdade, como aquele Patrick poderia se lembrar daquilo, principalmente depois de todos esses anos? O Patrick presente ali então conta que o sistema nervoso das estrelas do mar não era centralizado, então no momento que comeu um hambúrguer de Siri mal passado, ele sentiu todas as memórias e o desejo por vingança do Patrick torturado. O Estrela do Mar chega até a brincar que toda essa maluquice de biologia marinha parecia um pouco forçada, mas naquele momento já não fazia diferença. Tendo uma cópia de si mesmo segurando cada uma das patas do caranguejo, o crustáceo é cruelmente desmembrado. Esse capítulo se inicia com um flashback da Sandy momentos antes da sua aparição lá nas primeiras páginas. Nele a gente pode ver a esquilo texana se encontrando com um Patrick assimilado, batendo seu rosto contra o vidro da sua Tree Dome, conhecida aqui no Brasil como Árvore Domo. Sem suspeitar do comportamento estranho do seu amigo, a esquilo comenta que ele não iria conseguir entrar daquela forma, o que o Estrela responde pedindo perdão e dizendo que não conseguia se controlar. No momento em que o vidro se quebra, a gente volta para o presente, onde a esquilo se encontra a um passo de ser completamente devorada por uma das cópias do Estrela, sendo salva por um Tris por causa do seu capacete de vidro. Apesar desse mesmo capacete estar se rachando por conta das investidas da Estrela, Sandy acaba conseguindo ter tempo suficiente para sair daquela situação usando uma arma de fogo reserva que carregava consigo. Essa página serviu só para revelar que ela havia conseguido sobreviver ao ataque do Patrick que a puxou para fora, sorte que os outros cidadãos da cidade não estavam tendo. Na página seguinte a gente pode ver as cópias utilizando daquele mesmo método para se alimentar de quem cruzasse o seu caminho, o que impedia a esquilo de conseguir voltar ao Siri Cascudo para conseguir descobrir o que realmente estava acontecendo. Seria a questão de tempo até que a cidade toda fosse tomada por cópias e mais cópias daquela estrela descontrolada. Porém, felizmente, ela não contava que havia mais alguém tentando acabar com todo aquele pesadelo. A criatura marinha mais elegante, mais talentosa e inteligente da fenda do biquíni, o nosso herói, Lula Molusco. Ele não aparece apenas para conversar, revelando para Sandy dois dos pontos fracos que ele havia descoberto. Um era sua música erudita demais para a cabeça oca daquelas cópias, que apesar de serem monstruosas ainda eram o Patrick, e a segunda sendo o centro do sistema nervoso com formato de cérebro, que ao ser arrancado, garante que as cópias não se regenerem novamente. Agora armados e com um conhecimento básico de como se defender, a dupla retorna para o restaurante adorado de todos os cidadãos da cidade, que naquele momento se encontrava em estado de completa ruína. Não demorou muito para que ambos entrassem pela fratura na barricada de madeira e encontrassem o que sobrou do velho caranguejo agonizando no chão. A esquilo até tenta entender como tudo chegou até aquele ponto, mas já era tarde demais. O caranguejo revela que o Patrick havia o forçado a engolir um hambúrguer de Siri cru e começa a gritar avisando que estava sentindo alguma coisa.
Essa coisa sendo uma pequena cópia da Estrela do Mar, que sem nem pensar duas vezes pula para fora do seu peito como um filhote de xenomorfo do Alien, o oitavo passageiro, ou matando de vez naquele exato momento. Ali, diante do corpo morto do seu siriguejo, a dupla se depara pela primeira vez com o Patrick original, que alegremente parabeniza o Lula Molusco por ter finalmente criado coragem, declarando que era muito bom ver daquele jeito. Elogio de um invertebrado para o outro. De qualquer forma, o Molusco não estava disposto a manter uma conversa com a monstruosidade que o seu vizinho havia se tornado, e assim começa a tocar o seu clarinete para colocar aquele Patrick para dormir com a sua música, afirmando que aquela estrela era estúpida demais para apreciar a arte de verdade. A estrela, por outro lado, rebate a afirmação dizendo que a música possuía aquele efeito porque o Molusco era um músico entediante, à medida que lhe faltava proficiência técnica e a habilidade de improvisar. E enquanto dizia isso, a estrela arranca suas próprias orelhas. A Estrela do Mar tem orelhas? E começa a avançar para cima da dupla descontroladamente. A sua ferocidade é tão grande que nem mesmo os tiros dados por Sandy são capazes de interromper o ataque, permitindo que com um único golpe pudesse destruir o clarinete na cara do Molusco, que cai sem poder fazer nada. Os ferimentos presentes na cabeça do Estrela por conta das orelhas arrancadas rapidamente se regeneram, e o mesmo se prepara para continuar com seu plano. Rapidamente, diversas outras cópias surgem na escuridão cercando os dois sobreviventes. Não havia o que fazer, seria impossível escapar daquilo. Ainda mais com o Lula Molusco desmotivado depois de começar a duvidar da sua capacidade artística. A Sandy, disposta a continuar lutando, tenta motivar o seu amigo revelando que o Molusco era o cefalopode mais inteligente que ela conhecia, esperto o suficiente para perceber que era merecedor de amor próprio. Ao terminar essas palavras, cópias do Patrick rapidamente capturam a pobre esquilo para se alimentarem. Porém, o seu discurso foi o suficiente para que o Molusco percebesse que merecia continuar vivo, revelando assim sua forma verdadeira, adotando um tamanho mais próximo à biologia de um povo da sua espécie e utilizando seus tentáculos para acabar de vez com boa parte das cópias do Patrick que se encontravam no local. O seu corpo, consideravelmente maior, o permite sair pelo teto com apenas um salto após arremessar o Patrick original pelas paredes, o dando boas-vindas ao macro-ecossistema, usando sua pinça para acabar de vez com aquele monstro. Do lado de dentro, a Sandy apenas assiste seu amigo assumir a frente e acabar com as cópias que estavam ao redor do restaurante, estando disposta a matar apenas o pequeno Patrick que saiu de dentro do seu siriguejo. Porém, alguém interrompe. Plankton aparece, sugerindo que a esquilo seguisse a pequena cópia, afinal ela precisava ver alguma coisa muito importante que estava sendo escondida dentro daquele restaurante. A narrativa então muda de foco para o esconderijo do Homem-Sereia e o Mexilhãozinho, onde a dupla de heróis começa a se mobilizar ao perceber que alguma coisa anormal estava acontecendo na cidade. O Mexilhãozinho anuncia que é um exército maligno aterrorizando a Fenda do Biquíni, porém no momento em que o Homem-Sereia vai dizer a sua frase, a estrela marca registrada presente no seu rosto se revela ser um Patrick. Cópia que, sem dó alguma, arranca parte do rosto do herói ancião, deixando seu parceiro em choque ao presenciar aquela cena horrível. O foco retorna para o interior do Siri Cascudo, mais especificamente o subsolo do estabelecimento. A Sandy então começa a acusar o baixinho microscópico, dizendo que deveria saber que ele estava por trás de toda aquela loucura, o que é para sua surpresa quando o mesmo declara que aquilo estava muito além dele, revelando toda a verdade por trás do hambúrguer de Siri, do Patrick que estava preso ali embaixo, como seu siriguejo encheu com hormônios para que a sua habilidade regenerativa fosse ainda mais eficiente e que os clientes do Siri Cascudo estavam se alimentando da carne da pobre estrela. A revelação logo faz com que a esquilo vomite no seu próprio traje, mas não havia tempo para se abalar, até porque um grupo de estrelas realizava uma movimentação tanto estranha no nível mais baixo daquele subsolo. O grupo realiza cânticos ritualísticos enquanto o pequeno se aproxima anunciando que havia retornado. Um dos membros ordena que o mesmo vá se alimentar lá fora, porque ainda era pequeno demais para se reunir. Nesse momento, outro Patrick muito maior que o original, e suas outras cópias, chega no ritual dizendo que já havia absorvido muitos cidadãos, todos aqueles que se alimentaram do que ele chama de torturado. Uma clara referência ao Patrick que foi preso pelo seu siriguejo. A cópia então se posiciona diante a rachadura presente no centro da sala, enquanto os outros anunciam que um se tornou muitos e muitos se tornaram um só, iniciando dessa forma o processo de reunião. Sandy e Plankton observam a cena de longe, porém suas presenças já haviam sido descobertas por uma das milhares de cópias. Um dos líderes então exige que os dois fossem levados para perto, revelando que o micróbio havia feito um acordo onde teria que levar Sandy até aquele local, caso quisesse ser poupado. Tendo a esquilo em suas mãos, nada poderia impedir os planos do torturado,
Então aquele representante físico do seu desejo por vingança decide permitir que Sandy tivesse acesso a um pequeno privilégio, um pequeno vislumbre do real objetivo daquela criatura sádica e cruel. Então, estando à beira daquele buraco misterioso, Patrick então deixa que Sandy dê uma boa olhada no abismo, um conjunto cósmico de horror e beleza, dor e tranquilidade, mas principalmente caos. Completo caos. A visão do abismo se mostra tão perturbadora e confusa para qualquer ser vivo que a mente da Esquilo, com uma tentativa medíocre de produzir uma explicação lógica para tudo aquilo, acaba por criar uma adorável alucinação da falecida esponja, insistindo que com um aperto de mão, Sandy poderia se livrar de todo aquele pesadelo. Foi um breve momento de conforto em meio a tanto caos, violência e tristeza. Infelizmente, essa mesma ilusão impedia de ver o que realmente se encontrava além das luzes e cores magníficas daquele abismo incompreensível. Ali, diversos Patricks abandonavam a escolha de serem seres vivos e dependentes para que pudessem compor algo muito maior e muito mais importante. Ali no fundo daquele abismo, muitos se tornariam um só. A página que abre o 8º capítulo começa com uma exibição do combate que acontecia do lado de fora do Siri Cascudo, onde o furioso Lula Molusco, em sua forma original, usava todos os recursos que anos de evolução haviam dado para massacrar inúmeras cópias da Estrela do Mar que se encontravam nas redondezas. Em meio ao combate, o Molusco se pergunta quantos cabeças de alfinete ele teria que matar para que aquilo acabasse. E pouco antes de um dos Patricks levar um golpe bem na fuça, a gente tem uma bela referência ao queridíssimo Patrick Pinhead, que é um dos memes mais famosos envolvendo Bob Esponja lá na gringa. De qualquer forma, o Molusco Furioso então agarra uma das estrelas, declarando que toda aquela crueldade iria acabar naquele momento, o que inicia um momento bem curioso. O Patrick diz que tudo o que ele estava fazendo era facilmente justificável quando colocado em comparação ao que o seu siriguejo, o Bob e o próprio Molusco haviam feito com ele. Afinal, sabe-se lá quanto tempo a pobre estrela havia sido usada como ingrediente para o sanduíche. No entanto, o Molusco reage com uma certa confusão, não fazendo a menor ideia do que aquela estrela completamente insana estava falando. A estrela então reafirma que estava falando da fórmula secreta do sanduíche, fazendo com que o Molusco revele algo um tanto inesperado para a estrela, pois afinal, além do seu siriguejo, mais ninguém sabia da fórmula secreta. E seja lá qual fosse o segredo da fórmula, morreu junto do velho caranguejo. Ouvir isso deixa a estrela em choque, afinal, se nem os funcionários mais próximos ao caranguejo sabiam o que ele estava fazendo, isso significava que o seu melhor amigo e sua primeira vítima era completamente inocente. Esse momento de realização parece afetar apenas aquela estrela em específico, o que significava que qualquer arrependimento depois de todas as crueldades cometidas por ele seria completamente inútil. A estrela então começa a se questionar o que ele havia feito, porém suas outras contrapartes não paravam de se amontoar descontroladamente em um dos membros do Grande Molusco. Quando parecia que o Grande Kraken seria mais um a se tornar comida de Estrela do Mar, um pesado altere surge para derrubar a enorme formação de estrelas. Acontece que Larry a Lagosta havia sido um dos poucos cidadãos da cidade a sobreviverem ao ataque, graças à sua força absurda e o seu conhecimento do ponto fraco daquelas estrelas. Os dois rapidamente se aliam naquela luta desesperada e acabam conseguindo eliminar boa parte das cópias que se uniram na luta contra o Molusco, porém mesmo assim, a luta estava longe de acabar. Larry comenta que apesar de estarem tentando deter o Molusco, muitos Patricks estavam retornando ao Siri Cascudo, local onde a Esquilo ainda estava capturada. Atenção pro Patrickzinho escondido bem ali que vai ser bem importante logo logo. De volta ao interior do Siri Cascudo, a gente vê a Sandy ainda perdida na imagem de seu falecido amigo, a chamando para cair no abismo. Ele promete que ela precisa de apenas um passo para poder ver maravilhas muito além de seus sonhos mais loucos. A voz repetia incansavelmente o nome da Esquilo, como em uma tentativa hipnótica de retirar dela seu próprio livre-arbítrio. Porém, por mais que fosse fruto de seu subconsciente, a ilusão subestimara um intelecto incrivelmente resistente da cientista, que rapidamente começa a se mover em um contra-ataque. Rapidamente, a Sandy consegue se livrar das mãos do líder daquele culto, o arremessando diretamente no abismo onde as outras estrelas estavam se reunindo. E inteiramente disposta a sair daquela situação com vida, a Esquilo pergunta para os outros presentes no local quem seria o próximo a enfrentar o mesmo destino. Infelizmente, a fome daquele que foi torturado era cosmicamente superior a qualquer intelecto mortal daquele mamífero, e dessa forma ele começa a se erguer. Repentinamente, diversas mãos surgem do chão, milhares e milhares delas emergem do solo, arrastando tudo e todos que estavam próximos do abismo. Sandy acaba sendo detida também, mas felizmente consegue escapar assim que retira seu traje aquático, correndo rapidamente em direção ao túnel que levaria à saída.
Do lado de fora, o Molusco e a Lagosta ainda lutavam para conseguir se aproximar do restaurante, mas algo muito estranho estava claramente acontecendo. Algo furioso, faminto e desesperado. O plano do grupo de Patricks cultistas parecia cruel e monstruoso à primeira vista, mas nada havia preparado aqueles sobreviventes para verem o horror que estava por vir. Enquanto algo se levantava do solo, Sandy consegue escapar pela passagem, escapando do enorme membro por pouco. Por outro lado, o corajoso Larry, em um estado de completa negação do que estava surgindo na sua frente, acaba sendo pego pelo membro com apenas um golpe. Talvez ainda existisse um pouco de instinto de sobrevivência dentro do casco da lagosta, e fosse isso que o fez ainda tentar usar sua força para escapar daquilo. Porém, nada escaparia da fome daquele que foi torturado. As milhares de mãos que assumiam o lugar das ventosas daquele membro, ao aproveitarem do quanto o lagosta estava próximo, tratam de desmontar cada parte do seu corpo, de pedacinho em pedacinho, até não sobrar mais nada. Ao ver mais um de seus amigos morrerem de forma tão brutal, o Molusco sabia que aquele seria o destino de todos aqueles que cruzassem o caminho daquela monstruosidade. E o ser, banhado com o sangue de milhares de peixes inocentes, e moldado com a carne de uma estrela do mar inocente que havia sido torturada cruelmente por tantos e tantos anos, finalmente emerge, pronto para concluir sua tão desejada e planejada vingança. O 11º capítulo começa com o pequeno traidor observando ao longe a enorme destruição e pavor que atingia a cidade da Fenda do Biquíni. Ele comenta de forma fria que uma Fenda do Biquíni sem um siricascudo era tudo o que ele sempre quis. Porém, não parece demonstrar muita alegria ao dizer essas palavras, algo que sua esposa computadorizada também percebe. Ela pergunta o que havia de errado, afinal destruir a concorrência e ter o domínio e admiração de todos os clientes da região era algo que inflamou o conflito entre o Plâncton e o Caranguejo por diversos anos. Plâncton, ao ouvir isso, responde dizendo que não havia sentido algum destruir a concorrência, se para isso ele precisaria destruir todo mundo. Por isso, talvez por se arrepender de ter feito o que fez, ou simples instinto de sobrevivência, o pequeno gênio então começa a se preparar para ajudar na luta contra o caos que ele havia ajudado a despertar. Com isso, então, a gente pode ter uma breve noção de como os sobreviventes ao ataque estavam lidando com a situação, e assim a gente acompanha um pequeno grupo de peixes escondidos dentro de um prédio, e entre eles, o Bubble Bass assume a posição de liderança, proibindo que qualquer um dos presentes ali saíssem para investigar o estranho barulho de estrondos ocorrendo lá fora, afirmando com toda a certeza de que todos estavam perfeitamente seguros contanto que ficassem ali dentro. Infelizmente, uma das enormes patas do torturado não concordava muito com aquilo, e com apenas um golpe atravessa o teto de pedra, podendo facilmente se alimentar da carne de todo o grupo, quer dizer, quase todo. No meio dos peixes, uma dupla de mãe e filha tentam se esconder no fim de corredor. A enorme pata rasteja lentamente pelo piso frio daquela construção submersa, preparada para puxar as duas e arrancar a pele que cobria aquele conjunto de ossos, espinhas e carne deliciosa. A pata se aproxima cada vez mais, até que ela para. Parecia que a enorme criatura havia simplesmente desistido de prosseguir. Talvez tenha se cansado de todo aquele massacre e destruição, mas não. Na realidade, o real motivo daquilo estava do lado de fora, onde o enorme molusco usava sua força colossal para puxar a criatura para fora do prédio. O molusco grita furiosamente que não iria permitir mais nenhuma morte, que não iria permitir que nenhuma outra vida fosse retirada. Afinal, aquela luta era entre os dois. Longe dali, a Esquilo se mantém preocupado. O molusco era extremamente forte e estava determinado a lutar, porém nada disso parecia ser o suficiente para parar a fome daquele que havia sido torturado. Essa preocupação, por outro lado, não iria ser muito útil naquele momento, pois um grupo de Patricks que não conseguiam participar do processo de reunião havia se juntado ali para se vingarem da mamífero que ousou se colocar entre o desejo de vingança do grande Patrick. E nesse ponto a história fica um pouquinho maluca, pois um comboio se aproxima em alta velocidade, se revelando ser o grupo da Sra. Puff, que no maior estilo Mad Max, simplesmente massacra os Patricks presentes ali, acabando por salvar a Esquilo por muito pouco. A Puff então revela para Sandy que aquele grupo havia se reunido para migrar em direção ao oeste, e que se ela quisesse sobreviver, iria precisar fazer o mesmo. A Esquilo acaba por negar a sugestão, dizendo que ela ainda possuía uma luta para terminar ali, algo que parece ter motivado a Sra. Puff a ajudar a Sandy de alguma forma, e por isso ela acaba por oferecer rifles, metralhadoras pesadas e outras armas táticas, o que a Esquilo apenas responde dizendo sim. O foco da história então retorna para a luta entre o povo e a enorme estrela.
O Molusco consegue usar sua força para derrubar o torturado contra os prédios da cidade, porém o poder monstruoso daquela criatura faminta era imparável. Com apenas um golpe, o Molusco é jogado contra sua própria casa, percebendo assim que ele estava na clássica Rua da Concha 124, a boa e velha vizinhança onde diversos momentos marcantes na história do trio de vizinhos teriam acontecido. O local onde a Esponja e seu amigo Estrela irritavam o pobre Molusco apenas por serem felizes e otimistas, porém naquele momento não havia mais felicidade no fundo do oceano, e o povo se esforçava para encontrar os recursos necessários para contra-atacar, mesmo que isso significasse tentar engasgar a criatura com a casa abacaxi da falecida Esponja. No momento em que o povo ergue a casa para continuar sua luta, o pequeno caracol Gary acorda de seu inocente cochilo, sem ter ideia do que estava acontecendo ou do que havia acontecido com seu dono, e por isso, o caracol não percebe nada de estranho ao ser visitado por uma das cópias do Patrick. O Estrela, sendo o mesmo que sobreviveu ao combate inicial contra o Molusco, se aproxima do caracol para revelar o que havia acontecido. Apesar da sua intenção parecer muito simples, a dor e arrependimento de tudo o que havia causado o impede de dizer qualquer coisa, além de prometer para o Gary que ele iria consertar as coisas. De volta à luta, o povo prossegue a empurrar o abacaxi goela abaixo da Estrela do Mar, o que ele acaba por mastigar a construção com grande facilidade. Facilidade tamanha que por muito pouco o Lula Molusco não acaba sendo mastigado também. Usando a força dos seus tentáculos, o Molusco consegue se segurar sobre as pinças presentes na cavidade bucal da criatura, local onde estranhamente ele possui a visão de algo que a gente já viu anteriormente. No interior da boca daquele monstro, um universo inteiro pode ser visto. Um universo de luzes, cores e paz. Muito parecido com o que Sandy viu no fundo daquele abismo. E assim como aconteceu com a Esquilo algumas horas antes, o Molusco acaba sofrendo com visões de seus amigos que morreram, todos reunidos para assistirem ao seu concerto musical. Eles pedem repetidas vezes para que o Molusco comece a tocar, mas o mesmo diz que ele não consegue alcançar sua clarineta. Dessa forma, a alucinação que se apresenta como a Esponja então comenta alegremente que é óbvio que o Molusco não conseguiria, afinal ele ainda estava se segurando. Não fica muito claro se o povo ficou tentado a aceitar o convite, porém repentinamente a verdadeira forma daquela visão acaba se revelando. Os rostos daqueles que eram seus amigos começam a se dissolver e fermentar, como se tivessem sido mastigados e cuspidos. A carne apodrecida de seus corpos começa a se soltar enquanto eles o convidam para tocar uma canção, uma última canção que o trouxesse paz, o tão tranquilo e solitário silêncio da morte. Isso é, se uma certa mamífero não tivesse aparecido no momento certo. A Esquilo então utiliza um RPG para afastar a criatura e salvar seu amigo por muito pouco. O tiro havia sido certeiro, exatamente sobre o orifício que a Estrela usava para se alimentar daqueles que cruzavam seu caminho, acabando por deixá-lo atordoado por tempo suficiente para que os dois amigos pudessem se reunir. Durante a conversa, os dois atualizam um ao outro com as informações que haviam conseguido, o que não era muito. A esse ponto, o povo mal sabia o que era aquilo contra o que estava lutando, ainda se recuperava do horror onde mergulhou assim que olhou dentro do Patrick Burger, que é o apelido que a Sandy acabou dando para esse monstrão aí. A Esquilo conta que havia ganhado umas armas muito especiais da Sra. Puff, armas que atiravam toxinas capazes de matar as cópias pequenas do Patrick, mas não aquela coisa enorme. Seja lá o que fosse necessário para que aquele que foi torturado fosse derrubado, precisaria ser grande o suficiente. E é justamente nesse momento em que mais um aliado se une ao time. Plankton chega com seu Magnum Opus, uma enorme máquina de combate equipada com os mais diversos recursos letais e carregada com a inteligência artificial de sua esposa computador, Karen. Sem nem pensar duas vezes, o micróbio pede para que o seu turbo seja ativado, avançando furiosamente contra a enorme criatura enquanto brandia uma curiosa serra automática moldada com a forma de uma espada. A arma, apesar de curiosa, se mostra bastante eficaz no momento em que o robô corta um dos membros da Estrela do Mar com um único golpe. A Esquilo até chega a comentar que nada daquilo seria útil, afinal a estrela iria acabar se regenerando de qualquer forma. Porém, Plankton exibe um enorme gênio contido em seu corpo microscópio e utiliza seu lança-chamas para incinerar o ferimento feito pelo membro decepado. O fogo impedia que as células da estrela se regenerassem, e o pequeno havia percebido isso quando observou uma gota de cera pingar sobre a pele de uma das cópias do Patrick, detalhe que qualquer outro ser vivo maior deixaria passar. Porém, por sorte, o pequeno Plankton estava sempre atento às pequenas coisas. Isso é, a maioria delas. Infelizmente, uma pequena cópia da estrela surge dentro da ponte de comando do Mecha.
Do lado de fora, os dois parceiros começam a estranhar o tempo que estava levando para que o robô queimasse o pedaço do membro que ainda estava no chão. Daquela forma, ele ainda poderia se regenerar, podendo criar outra estrela do mar tão grande quanto aquela, criando assim mais um problema para ser resolvido. Eles só não sabiam que a situação não era a mais favorável do mundo. A pequena estrela já havia capturado o Plankton e já iniciava o processo de aplicação de enzimas. Em suas últimas palavras, o pequeno implora para que sua esposa ative o pod de emergência e se salve, o que ela recusa logo de cara. Afinal, por mais que fosse uma máquina, Karen não planejava deixar que o amor de sua vida morresse sozinho daquele jeito. Então, sem ter o que fazer, Plankton apenas se despede e diz que ama sua esposa uma última vez. Sandy acaba por conseguir usar o seu rifle para acertar um tiro letal na cópia da estrela presente dentro da ponte de comando, porém já era tarde demais. Karen não poderia mover o enorme mecha sem ter alguém pequeno o suficiente para caber no cockpit, e por isso ela então revela seu plano. Karen sugere que o Molusco usasse sua força para carregar a máquina até o membro que se regenerava, podendo assim ativar sua autodestruição com tempo suficiente para impedir que uma cópia daquele que foi torturado acabasse surgindo. Dessa forma, a dupla então se organiza para realizar tudo com o máximo de sincronia possível. O Molusco consegue carregar o Mega com bastante facilidade, porém ao posicionar ele próximo ao membro, a sua carne formada por diversos outros Patricks começa a cobrir todo o material presente próximo ao ferimento, inclusive um dos tentáculos do Molusco, que acaba por ficar preso justo na contagem final para a explosão. Não havia tempo suficiente para que ele pudesse tentar se livrar da insistência daquela criatura. Então, pensando nisso, Sandy utiliza sua metralhadora para retirar o pedaço do tentáculo que estava preso, dando tempo suficiente para que a dupla pudesse escapar no último segundo. A enorme explosão propele os dois a uma longa distância, mas por mais que tivesse escapado daquilo, a situação de ambos piorava a cada segundo. Com a força da queda, o capacete de respiração da Sandy acaba se rachando mais ainda, permitindo que a água começasse a entrar aos poucos, o suficiente para afogar Esquilo em pouco tempo. Junto disso, o Molusco teve a pior pista de pouso de todas, acabando por ter o seu peito atravessado pela placa do Siricascudo que acabou voando junto dos destroços da explosão. Naquele estado, o Molusco não conseguiria lutar contra as milhares de cópias do Patrick que não paravam de surgir, avançando ferozmente sem darem nenhum sinal de hesitação. Eles queriam estraçalhar aquela dupla e os dois precisavam fazer alguma coisa se realmente desejavam continuar lutando. Por isso, ao perceber a condição em que sua amiga mamífero se encontrava, o corajoso Molusco então decide realizar seu maior ato de heroísmo dessa história, tocando uma última canção para sua última amiga. Ele pega um pedaço de coral que estava presente por ali e o assopra para formar uma bolha grande o suficiente para levar Esquilo para fora daquele reino de horror e tragédia. Por fim, o vemos ser completamente coberto por milhares de cópias da estrela prontas para se alimentarem da carne do povo. Um talentoso e orgulhoso povo, inteligente e honrado o suficiente para priorizar os seus amigos antes de si mesmo. Dentro da sua mente, a gente é apresentado a um pequeno conjunto de memórias. Memórias de um período em que tudo estava do jeito que a gente conhece. A gente vê o Lula Molusco ser importunado pela constante animação da esponja. Esponja esta que o convida alegremente para ir caçar água-viva com ele. Afinal, amigos deveriam fazer coisas juntos. Esse comentário enfurece ainda mais o povo, que pouco antes de bater a porta na cara de seu vizinho, o diz pela milésima vez que os dois não eram amigos. O Molusco, porém, só não esperava que aquela seria a última vez. O flashback então salta para uma hora após o ocorrido, quando o Molusco recebe Patrick que batia na sua porta. Sem saber do que já estava acontecendo naquele ponto, ele abre a porta tranquilamente, apenas para perceber que aquele não era mais o seu vizinho idiota. Pouco antes de atacar, o Estrela apenas diz que estava seguindo o chamado. Porém, o povo consegue escapar ao atravessar sua clarineta em um dos olhos da criatura. Ao correr para longe daquilo, o Lula Molusco se depara pela primeira vez com o massacre que havia atingido a cidade, presenciando não só as diversas cópias do Estrela que atacavam cruelmente os cidadãos, como também encontrando o que havia sobrado do amigo esponjoso, de onde ele pega a pequena gravata vermelha para usar em sua cabeça como marca da promessa de acabar com tudo aquilo. De volta ao presente, as diversas cópias do Patrick tratam de se reunirem por todo o corpo do grande Kraken, se preparando para devorar o que ele possuía de mais precioso, seu cérebro.
As cópias e aquele que havia sido torturado apenas não esperavam que alguém ia se voltar contra eles, um de sua própria espécie. Aquele mesmo Patrick que a gente viu anteriormente retorna para enfrentar o causador daquilo tudo. Ele chega afirmando para todos que aquele que havia sido torturado era apenas um grande mentiroso. Afinal, fora o seu siriguejo, mais ninguém sabia da verdade por trás da fórmula secreta do hambúrguer de siri. Em outras palavras, aquilo tudo era um massacre sem sentido. Dito isso, o Patrick então pergunta se ninguém sabia o que eles estavam comendo, por que eles deveriam receber aquela punição? O que a enorme criatura responde dizendo o que eles nunca perguntaram, acabando por esmagar o pobre Patrick com apenas um golpe. Ver mais um de seus amigos morrerem daquela forma inflama ainda mais a raiva no coração do grande Kraken. Ou melhor, nos 2 corações que ainda sobraram dele. Afinal de contas, povos possuem 3 corações, e perder apenas um não iria impedir que o molusco desse tudo de si em um último confronto contra a criatura. Não importava se ele iria morrer, não importava se qualquer esforço a mais naquele momento fosse inútil. O molusco apenas queria que todo aquele caos terminasse, que as pessoas parassem de morrer ao seu redor. Então, imagine a sua surpresa quando um desses mortos voltou à vida para terminar alguns negócios inacabados. Ele estava de volta. Na última vez em que a Esponja e o Estrela se encontraram, um dos dois havia sido cruelmente assassinado, e naquele momento a situação não era tão diferente. O Estrela, justificavelmente surpreendido com a presença que havia o salvado, pergunta como aquilo poderia ser possível, afinal ele mesmo havia o matado. E aqui está mais uma justificativa interessantíssima vinda diretamente da biologia real das esponjas do mar. De acordo com Bob, as estrelas do mar não eram as únicas criaturas marinhas capazes de se regenerar, até porque esponjas do mar também possuíam essa capacidade, só que em um patamar um pouco diferente. Para quem não sabe, as poríferas, conhecidas vulgarmente como esponjas, possuem uma capacidade de regeneração tão absurda e constantemente presente na sua biologia que algumas são capazes de se recuperarem através de uma só célula. Ou seja, tu pode pintar e bordar com um animal desses que, enquanto ainda tiver uma célula sobrando, ela ainda vai ser capaz de se regenerar. E é basicamente com esse processo que o nosso amigo esponjoso voltou à vida, através dos restos do seu corpo que espirraram no Patrick quando ele estava o devorando. Esses mesmos restos foram crescendo e se espalhando entre as milhares de cópias que o Rosado teria feito de si mesmo, permitindo que a massa biológica que antes formava o corpo quadrado e amigável do amarelado, agora se juntasse em um corpo incrivelmente maior e monstruoso. O interessante dessa transformação é que enquanto o Bob vai crescendo cada vez mais por conta das células que ele juntou, ele vai cantando a musiquinha da amizade que ele canta com Plankton lá no episódio 10B da primeira temporada do desenho. Porém, aqui existem algumas alterações na letra que deixam ela um pouquinho diferente. E ela fica mais ou menos assim. F é pela amizade que não dura para sempre. U é para você me matou. N é para qualquer lugar em que você pense que está seguro, pois não está, aqui embaixo do mar sombrio. Vocês não têm ideia do quanto me dói o fato das rimas e significados das letras que formam a palavra pan se perderem na tradução, mas vocês entenderam a vibe da coisa. Na sua forma bestial, o Porífera então questiona a Estrela com uma pergunta muito parecida com aquela feita no início da história. Você sabe como as esponjas do mar se alimentam, Patrick? E assim como no início de tudo, o responsável pela pergunta não espera por uma resposta, declarando que iria demonstrar como o processo ocorria, fazendo isso da forma mais prática possível. Ele começa utilizando seus poros para absorver a sua comida para dentro da sua pele, tendo sua presa próxima o suficiente, seu corpo esponjoso realiza o processo de filtração para separar os nutrientes de qualquer material desnecessário. Nessa pequena demonstração, basicamente todas as cópias presentes na área foram simplesmente eliminadas, se transformando em apenas uma nuvem de sangue e dejetos que eram expelidas pelos poros da besta, com exceção do Patrick original, que por pouco é resgatada pelo Kraken. Após esse pequeno massacre inicial, o Porífera então se vira para o pequeno Patrick, afirmando que havia apenas mais uma estrela para ser extinta, forçando o pobre Rosado a implorar por perdão, repetindo várias vezes que estava arrependido por ter permitido que tudo aquilo acontecesse, o que surpreendentemente faz com que a esponja responda que sabia muito bem que seu amigo estava arrependido, mas aquele que havia sido torturado não estava. Naquele momento, o monstro não era apenas uma consequência dos atos cruéis do seu siriguejo, mas sim algo muito pior, algo que precisava ser parado imediatamente. O molusco brinca que até seria interessante ver uma luta até a morte entre as duas criaturas que poderiam facilmente se regenerar, porém, eles ainda precisavam de algum plano para acabar com aquilo, e por sorte, eles ainda se lembravam de qual foi o único elemento que impediu aquele que foi torturado de se regenerar.
que no caso é o fogo. Assim, tendo mais um aliado para atrasar a criatura e o conhecimento de como terminar de uma vez com aquele pesadelo, a luta final finalmente se inicia. Antes da gente prosseguir, a narrativa acaba mudando seu foco para um personagem que acabou saindo de cena alguns capítulos atrás, que no caso é a Sandy. Naquele momento ela se encontrava boiando no mar sem poder fazer nada, se culpando a todo momento por ter que sair da luta pelo simples fato de ser uma mamífero. Durante esse tempo de autodepreciação, ela percebe uma movimentação estranha na água. Repentinamente, algo grande começa a emergir, grande o suficiente para levantar Esquilo com ele. Acontece que esse objeto misterioso se tratava do bote invisível do falecido Homem-Sereia, sendo pilotado por um mexilhãozinho que não estava muito acostumado a pilotar. Aparentemente ele estava tentando chegar no Siri Cascudo, mas por não ter licença para dirigir, pilotar aquele bote com volante, painel e marcha invisível se mostrou ser um desafio muito grande. Ao ser questionado por Sandy, o sidekick então revela o que havia acontecido com seu parceiro, como ele havia sido assassinado após usar uma máscara de estrela falsa que foi enviada do próprio Siri Cascudo, e como ele mesmo estava indo até lá para poder se vingar. Sandy acaba se lamentando por não poder ajudar sem seu equipamento de respiração, porém por perceber o inflamável desejo de lutar daquela Esquilo que nada tinha a ver com os pesadelos do mundo submarino, o mesmo acaba por ver o sucessor ideal para os poderes lendários do Homem-Sereia que se encontravam na sua máscara verdadeira. Ao oferecer essa mesma máscara para Esquilo, o mexilhão pergunta se agora ela poderia o levar para o Siri Cascudo, porém ela tinha outros planos: ir para o oeste. O retorno para a luta no fundo do mar é bem interessante porque reflete um pouco o que alguns de vocês questionaram bastante nos comentários do último vídeo, que no caso está no momento que o Patrick se pergunta como eles iriam conseguir fazer fogo no fundo do mar, porém o Molusco apenas responde com a frase: "Ah, então agora a física realmente importa", o que é muito bom porque retorna um pouco para o humor meio autocrítico que estava presente no começo da narrativa. Com isso, os dois começam a pensar em possibilidades viáveis de como trazer fogo para o mar, o que faz com que o Molusco aponte para o Monte Fenda do Biquíni, que seria um vulcão que estava adormecido há muitos anos. E isso é tecnicamente canon no universo do Bob Esponja, porque esse vulcão apareceu no episódio 142B da 7ª temporada e também no musical de 2016. Eu não sabia disso, mas é bem interessante ver que o criador não tirou esse vulcão do nada. Surpreendentemente, o Patrick é o primeiro a ter uma ideia, sugerindo que para tirar o fogo do vulcão seria só mover a montanha para outro lugar. E por mais que essa ideia pareça idiota e simplista demais de início, ela fazia todo sentido, porque eles precisavam apenas que um pouco de lava fosse exposta para que a enorme monstruosidade pudesse ser jogada nela. Porém, enquanto os dois perdiam tempo pensando com cuidado em todas as possibilidades possíveis, o Porífera rasgava no meio um dos membros daquele que havia sido torturado. Esse dano, por outro lado, não parece ter tido muito efeito, à medida que com apenas um golpe de reação, a pele presente no rosto do Porífera é completamente arrancada de uma vez. Bem brutal. Infelizmente, a luta logo perde o foco à medida que passamos a ver o Kraken tentando expor a lava dormente na montanha, chegando até a brincar que para isso ele precisaria apenas mover montanhas, literalmente. Tudo bem que ele não iria realmente empurrar a formação rochosa inteira de uma vez, mas precisava apenas quebrar pedras o suficiente para que a lava começasse a escorrer, o que acaba não dando certo. Mesmo ele usando toda a sua força presente naquela forma vermelha que a gente viu no episódio anterior, ele até consegue realizar algumas fraturas com a ajuda dos seus tentáculos, mas não importava quanta força fizesse, sozinho o Kraken nunca iria conseguir fazer o que era preciso. Por sorte, esse não era o caso. O Kraken, mesmo sofrendo com o ostracismo aplicado por todos os moradores da cidade, ainda assim deu tudo de si para salvar aqueles que haviam sido forçados a fazerem parte daquele massacre injusto. E todo esse sacrifício certamente valeu a pena. Vindos diretamente do oeste, Esquilo Sereia e Mexilhãozinho retornam para a Fenda do Biquíni para se unirem aos esforços finais da luta contra a fome daquele que havia sido torturado. Junto deles, o grupo anarquista da Sra. Puff compunha parte do exército daqueles que se recusavam a morrer daquela forma, trazendo consigo uma enorme máquina escavadora prontinha para concluir o trabalho que o Kraken havia iniciado.
A cena era simplesmente deplorável. A enorme criatura amarela usava suas garras para rasgar a pele densa e rosada da estrela do mar gigante, utilizando seus poros para se alimentar do sangue e da carne que escorriam dessas feridas. Mesmo nessas condições, de alguma forma, Esquilo consegue reconhecer seu velho amigo, estando feliz por saber que o mesmo havia sobrevivido. Ela também revela que o grupo havia trazido aquela máquina, pois coincidentemente eles haviam tido a mesma ideia que Patrick e haviam roubado aquela máquina de escavação de uma plataforma de exploração de petróleo que ficava a alguns quilômetros dali, brincando que, pela primeira vez, o petróleo iria salvar o oceano. Dessa forma, Esquilo se vira mais uma vez para seu amigo Molusco, agradecendo por ele ter salvado sua vida e reafirmando que estava ali para ajudar naquela luta, ele gostando disso ou não. Porém, apesar daquele reencontro ser muito bonito e ser bem legal ver o grupo todo se reunindo mais uma vez, havia um pequeno detalhe que todos haviam deixado passar. Para que a máquina pudesse realizar a perfuração exata no canal subterrâneo que continha lava, seria preciso que alguém a controlasse manualmente. Como a pressão no momento da operação seria absurda, a lava iria cobrir completamente a máquina, acabando por matar quem estivesse lá dentro. A Sra. Puff é a primeira a afirmar que não poderia colocar um membro do seu grupo para realizar a escavação. Por isso, o pequeno mexilhão se oferece para fazer o serviço, declarando que seria o que o Homem-Seria também faria, e aquela iria ser sua última jogada para acabar com o mal. Mas não havia tempo para elogios heróicos. Alguma coisa estava acontecendo na luta entre as duas monstruosidades. Repentinamente, um brilho anormal aos poucos ia surgindo entre os dois, engolindo o porífero aos poucos como se fosse algum tipo de material vivo extremamente forte. Tu se lembra como as estrelas do mar se alimentam? Aquele era o estômago do torturado, se expandindo cada vez mais para engolir todos de uma só vez. Não havia mais volta. A partir daquele ponto, todos precisavam assumir suas posições para que tudo ocorresse de acordo com o planejado. Esquilo Sereia e o Crack iriam tentar conduzir a batalha para uma posição mais adequada para o banho de lava. O grupo da Sra. Puff derrubaria o topo do vulcão, enquanto o mexilhão faria o sacrifício final, marcando seu nome para sempre como um dos maiores heróis do fundo do mar. A fúria infernal do vulcão Krakatoa podia ser observado de longe, sendo aquele o sinal necessário para que a dupla de parceiros pudesse avançar para atrair a criatura. Infelizmente, todo o otimismo que eles apresentavam os cegavam de ver o perigo que o órgão exposto daquele monstro oferecia. O Porífera, que se esforçava ao máximo para deter o monstro, tinha sua pele derretida com um simples contato com a luz anormal que o estômago exibia. Algo precisava ser feito antes que fosse tarde demais, porém, já era tarde demais. Boa parte do corpo do Porífera já havia sido completamente dissolvido, e ele já não respondia mais nenhum chamado. O Kraken até tenta tirar sua tinta sobre o órgão, e a Esquilo tenta usar a força de suas mandíbulas para mastigar um dos braços de apoio da estrela. Porém, nada adiantava. Por outro lado, algo muito interessante acontecia em outro lugar. Talvez em um plano sobrenatural, ou talvez dentro da mente do falecido Porífera. Porém, ali já não havia mais uma casca colossal e monstruosa para impedir que os dois ex-amigos pudessem se ver cara a cara. Naquela situação, completamente despidos de qualquer obstáculo físico que tornasse o conflito físico algo necessário, aquele que havia sido torturado transmite sua última mensagem. Bob Esponja, você não pode escapar. Dessa vez você vai ficar comigo para sempre. Esse é o momento em que você vai pagar o preço pelo seu descuido. Você devorou a minha carne por anos sem nem se preocupar em entender o que estava consumindo, mas a sua ignorância não absorve de nada. Assim que eu tiver absorvido cada célula do seu corpo, eu vou acabar com a Sandy, o Lula Molusco e toda a fenda do biquíni. Assim eu vou crescer um exército de estrelas. Nós iremos nos espalhar por todo esse ano, consumindo tudo indiscriminadamente. Assim como você. Mas primeiro eu vou aproveitar despedaçando a sua mente. Dizendo isso, diversos anzóis descem da luz, atravessando a pele da esponja em uma única fincada. Talvez fosse pela dor extrema ou apenas pelo choque de toda a situação em que se encontrava, mas o esponja teve forças suficientes para dizer um único nome: Gary. O caracol também estava ali dentro de alguma forma, caminhando tranquilamente pelas costas daquele que havia sido torturado, dando uma forte mordida em seu pescoço, o que na realidade era apenas uma representação do dano que ele mesmo havia causado ao estourar o estômago da criatura usando uma agulha. Sandy explica isso ter acontecido por caracóis tritões serem predadores naturais das estrelas do mar, mas é bem fácil pensar que ele conseguiu estourar o estômago facilmente porque o mesmo já estava bastante inflado, e é mais fácil estourar um balão completamente cheio do que um ainda murcho. A Skeleton confirma que havia conseguido retirar o equilíbrio da enorme estrela e que precisava apenas de uma grelha para que pudesse começar a fritada.
O Kraken então se lembra do efeito que a presença daquele que havia sido torturado causa na mente dos seres vivos. Então ele tinha plena noção de que o Porífera não estava morto, mas sim em um estado inconsciente de catatonia. Aquela era sua chance de se redimir por ter sido tão cruel com a pobre esponja em todos esses anos, implorando que ele acordasse, pois eles precisavam urgentemente de um mestre Kuka. Essas palavras tão simples podem não parecer muito motivacionais, porém são suficientes para gerar um certo efeito, e aquele que havia sido torturado também percebeu isso ao implorar que o seu amigo não o abandonasse. Com seus tentáculos, o Kraken consegue abrir uma fenda no solo, expondo lava o suficiente para que o Porífera realizasse seu golpe final. Ele ergue a criatura sobre a sua cabeça, em um último esforço, e o arremessa diretamente no calor tão poderoso quanto a fome daquele que havia sido torturado. Diante desse painel belíssimo em que o Porífera derruba seu amigo na lava, é apresentada uma pequena citação do livro Paraíso Perdido, escrito por John Milton, que diz o seguinte: ele, o poder todo-poderoso, o lançou fumegante do mar eterno de ruínas hediondas e combustão para baixo da perdição sem fundo. Ali, para habitar em grilhões de diamantes e fogo intenso, aquele que ousou desafiar o Onipotente. Assim como o trecho do poema deixa implícito, o fogo do vulcão rapidamente engole todo o corpo da criatura faminta, que por fim acaba se dissolvendo em uma nuvem de energia cósmica que se desfaz nas águas salgadas do oceano. Diante do alívio que o fim da batalha proporcionava, o Porífera acaba se distraindo do solo que rachava sob os seus pés. A enorme esponja rapidamente se pôs em queda livre, pronta para dar um mergulho completo na perdição que afogou seu inimigo. O interessante é que enquanto na sua primeira morte o seu corpo foi salvo graças à capacidade regenerativa de sua espécie, e dessa vez o que o salva foi justamente aqueles que lutaram para honrar sua memória, inclusive aquele que havia começado com tudo aquilo. Mas isso não importava, todos estavam juntos finalmente, juntos como era antes de todo aquele caos, antes que o desejo cego por vingança de um se tornasse um pesadelo coletivo, e diante das ruínas da cidade destruída e dos corpos daqueles que haviam se tornado nada além de alimento, o horror da fenda do biquíni havia finalmente terminado. Um mês após o massacre, ficou visível que as coisas haviam mudado definitivamente. Alguns tentavam reconstruir suas casas e retornar à vida como era antes, enquanto outros preferiram seguir em frente e abraçar as novas condições o qual foram obrigados a adotar. Porém, mesmo assim, nada podia apagar a pior de todas as cicatrizes: o arrependimento. Vemos o Patrick diante de um memorial a todos que morreram naquele dia, se recusando a esquecer toda a crueldade que ele mesmo havia permitido que acontecesse. Mas se sentir culpado não seria o suficiente para compensar todas as vidas tiradas, e ele sabia disso. Como parte do plano de ataque, aquele que havia sido torturado teria esperado que Pérola, a baleia e filha adotiva do seu siriguejo, saísse da cidade em uma viagem escolar. Afinal, por ser um dos predadores mais perigosos do mar, poderia ser um grande obstáculo para o sucesso do plano. Ela até declara que iria fazer justiça em nome do seu pai, mas ele faz questão de lembrar que tudo aquilo havia sido responsabilidade do próprio caranguejo, e o seu destino havia sido exatamente o que ele merecia. Por mais duras que essas palavras parecessem, foram suficientes para fazer Pérola desistir de sua ideia. Patrick segue a se lamentar, dizendo para Esquilo que desejava nunca ter comido aquele hambúrguer mal passado. Porém, Sandy afirma que não havia mais como voltar atrás, e seguir em frente era a única coisa que eles podiam fazer no momento. Enquanto a cidade se reerguia, o Bob teria aberto seu próprio restaurante de sanduíches veganos. Os belos hambúrgueres, ou Pretty Betties, apresentados aqui, também se tratam de uma referência aos hambúrgueres coloridos propostos pelo Bob no episódio 25B da segunda temporada do desenho. A questão é que, assim como naquele episódio, a esponja mostra um interesse anormal no lucro que o restaurante oferece, sendo que aqui, quando questionado por Sandy sobre o motivo dele estar tão ocupado nos últimos dias, ele responde que sem o Plankton e o siriguejo na jogada, a população não teria para onde ir além do seu novo restaurante. Mas isso não é exatamente o que importa, afinal Sandy estava ali por outro motivo. Tinha uma certa coisinha que ainda estava muito estranha em toda a situação que iniciou os planos daquele que havia sido torturado. Afinal, o Patrick original teve as memórias compartilhadas com o torturado após comer um hambúrguer de siri mal passado. E todos sabem que o Bob nunca teria servido um hambúrguer mal passado acidentalmente. Então, sim, o Bob sabia o que o siriguejo estava fazendo com a cópia do Estrela e serviu o hambúrguer deliberadamente para que o Patrick soubesse disso. O motivo para isso tudo não fica muito claro, porém é curioso que após toda essa destruição ele tenha aberto o próprio restaurante e feito cópias de si mesmo para ajudarem na reconstrução da cidade. Ou melhor,
Ele chega ao ponto de se referir ao Siri Cascudo como se fosse a cidade dele naquele momento. Sandy obviamente se posiciona contra o que a esponja estava planejando fazer, porém o mesmo argumenta que aquela era a época de curar as feridas e não criar novas. Afinal, quando você tira uma casca do machucado, a única coisa que você consegue é mais sangue. Por fim, a esponja oferece um dos seus belíssimos hambúrgueres, prometendo que assim que a esquilo terminasse de comer, ela se sentiria muito bem. O que a esquilo acaba respondendo com um tiro surpresa bem em sua cabeça. Dessa forma, diversas outras cópias do esponja avançam para atacar com uma fúria quase semelhante ao que as cópias do Patrick também apresentavam. Porém, dessa vez, muito pior. Apenas com as poucas cópias presentes no estabelecimento, o conjunto de corpos passa a formar uma outra enorme criatura que, por sorte, era apenas parte da imaginação da esquilo, que simplesmente nega o sanduíche. Saindo daquele restaurante, Sandy ainda precisava se despedir de mais alguém, seu amigo Lula Molusco, que quase morreu diversas vezes apenas para salvar as pessoas ao seu redor. Ela lamenta internamente por não poder contar a verdade para ele, afinal ela possuía uma dívida altíssima com o Molusco por ter salvado sua vida pouco antes da batalha final. Porém, provocar um novo conflito que poderia ser até mais sangrento que o anterior seria uma péssima ideia. Enquanto pensava consigo mesma, um molusco surge próximo a ela. Seu corpo ainda estava razoavelmente modificado, pois demoraria um tempo até que ele retornasse à sua biologia original, não que fosse algo que ele realmente quisesse. Afinal, a forma de Kraken o permitia continuar lutando em defesa daqueles que não podiam fazer nada, como o herói que o Mexilhãozinho teria sido. Mas um Mexilhãozinho não seria tão icônico sem um Homem-Sereia ao seu lado, ou melhor, a Esquilo-Sereia. Porém, ela também nega a proposta, afirmando que dessa vez ela precisava ser ela mesma. Por isso, precisava tentar reconstruir sua vida longe dali, no Texas, sua cidade natal. Antes de se despedir, Sandy oferece um símbolo de sua gratidão, uma clarineta feita com a madeira da árvore que ficava em sua árvore-domo. Um presente muito simples, porém que significou bastante para o Molusco. Acontece que, assim como os cidadãos da Fenda do Biquíni, que não conseguiam mais seguir suas vidas como se nada tivesse acontecido, Sandy, mesmo de volta na terra seca da superfície, não conseguia ver tudo da mesma forma. O pesadelo que viveu no fundo do oceano naqueles últimos dias corromperam e perverteram as memórias felizes de todos os anos em que foi uma cientista otimista estudando a vida marinha com seus amigos peixes. E a partir daquele momento, o abismo não estava mais no fundo do oceano, mas estava presente em forma de cicatriz dentro da sua alma.